nós temos basicamente 3 com os quais sempre nós estamos trabalhando, que são sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Constantemente eu estou falando com vocês a respeito desse assunto. Trabalhamos sermão, então, temático, textual e expositivo. No sermão textual, ainda subdividimos numa primeira subdivisão de forma natural, depois a forma analítica e a terceira a forma sintética. Temático, quando essa estrutura do sermão, de começo, meio e fim, ele se origina de tema. Textual, quando essa estrutura que acabei de mencionar se origina de um texto, assim como também o sermão expositivo. Nesta oportunidade, falo com vocês de um quarto tipo de sermão. Este pouco estudado, pouco trabalhado, e ele não é tão difícil também de desenvolver. Na realidade, para muitos, esse tipo de sermão, ele é o mais fácil de você fazer abordagem. É o sermão que tem como tipo aí fatos históricos. O que é um sermão baseado em fato histórico? É aquele que você, então, pega a história de um personagem, de um fato ocorrido no meio do povo de Israel, no meio da igreja, e que está registrado aqui nas Sagradas Escrituras. Dou um exemplo para você. Juízes, capítulo de número 6. Nós temos neste livro a história aqui de Gideão. E quando você, então, começa a sua pregação baseada aqui no capítulo 6, de repente você tenha que escolher a porção do texto que você vai fazer a leitura, porque a história de Gideão é o capítulo 6, é o capítulo 7, é o capítulo 8, tá bom? Aí, tudo isso aqui não dá para fazer a leitura. Então, eu vou escolher uma porção que nós chamamos de perícope, o recorte no texto que eu possa fazer a leitura e, a partir daí, então, narrar, explicar, contar. E no que eu estou narrando, contando essa história, eu vou aproveitar e ensinar os irmãos os princípios que regem este texto, princípios do reino de Deus. Essas passagens bíblicas, elas são riquíssimas. Então, quando eu trato aqui com vocês, por exemplo, contextualizando a história de Gideão, para chegar até Gideão, nós vamos seguir também o que a Bíblia nos fala. Por exemplo, a partir do verso 1, vai falar a respeito de que Israel, naquela ocasião, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E, consequência disso, o Senhor deu o povo nas mãos dos midianitas por um espaço de 7 anos. E, nesse período, o que aconteceu, então, no meio do povo de Israel? Aí, o verso 2 vai nos mostrar. Ora, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar. Nem eles, nem os seus camelos entravam na terra para destruir, ou seja, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim
Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Bem, feita essa leitura, eu vou contextualizar como fiz. E a partir de agora, eu vou falar a respeito da chamada de Gideão neste contexto. Faço aqui a observação como que era o comportamento de Gideão diante daquela situação que eles estavam vivenciando, pois a situação de Gideão era diferente dos demais. Qual que é a diferença? É que Gideão, na época do trigo, ele levava o trigo para ser malhado lá no lagar, lugar de uva. Ele fazia isso pelo seu inconformismo com a situação daquela época. E nesse momento que ele está malhando o trigo no lagar, um anjo do Senhor lhe apareceu e vai lhe dizer: Gideão, vai nesta tua força, varão valoroso. Porque o Senhor Deus é contigo. E ele então vai expressar aí a sua indignação com esta afirmação, dizendo: se o Senhor Deus é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que aconteceu com o poder de Deus, com a glória de Deus, com as promessas de Deus em relação a este povo? E naquele momento se dá, então, a chamada de Gideão. E Gideão, então, agora, vocacionado, separado por Deus, ele vai batalhar contra os midianitas. E ele reagrupa ali uns homens, e nós temos um número de 32 mil que se juntaram com Gideão para, então, combater ali os midianitas e também aqueles do Oriente, tá bom? E podemos destacar também como que foi a prova que Gideão ele fez ali diante do Senhor na chamada, porque ele ficou duvidoso. O Senhor, então, peraí, eu vou fazer uma prova. E ele fez essa prova, então, com o Senhor, com ali um novelo de lã, um velo de lã na realidade, colocando no campo e pedindo um sinal para o Senhor, e o Senhor confirmou a sua chamada, tá certo? Quando ele convoca aquele povo e vem para Gideão, olha só, nós temos 32 mil, irmãos. O Senhor Deus olha para aquele número e vai dizer para Gideão: Gideão, é muito para eu te dar, olha só, midianitas, amalequitas e filhos do Oriente, 3 nações. O que você tem aí é muito, o número é muito grande. Vai fazer o seguinte: fala aí para o povo que quem for covarde e medroso, que volte e se vá. E apressadamente das montanhas de Gileade, então voltaram do povo 22 mil. Bem, nós já começamos a fazer as observações aqui. Então vejam que eu estou relatando, e daí eu vou aproveitar para retirar as lições que o texto me dá do que eu já mencionei com vocês. Por exemplo, a vocação de Deus, a chamada de Deus acontece sempre num momento de grande adversidade. Olha, isso seria um primeiro tópico para eu trabalhar. E Deus, para livrar o povo, então, levanta uma pessoa para fazer essa obra. Bem, diante da situação, Gideão vai fazer uma prova. Posso fazer uma prova com Deus? Pode, faça, pois o Senhor ele vai confirmar a chamada e vai confirmar aí a vocação. E o número de pessoas seria um segundo ponto aqui para a gente destacar, um segundo tópico da nossa mensagem. O Senhor, ele observa um número muito grande. E por quê? Para que sempre Deus, ele quer deixar claro que quando ele opera um livramento na vida do povo dele, não é para ficar glória nenhuma para o homem.
A glória sempre vai ser para Deus. Para isso, não pode haver um número grande de pessoas, porque o homem tem essa tendência de se vangloriar nas suas vitórias. Então, aqui, o Senhor manda voltar aqueles que são covardes e medrosos. Outra coisa que a gente pode fazer uma observação: Deus, ele só trabalha com aquele que tem realmente fé no seu poder, na sua graça. Aquele que se junta apenas para fazer número, para Deus isto não interessa. Isto aí, na realidade, vai atrapalhar Deus. Não, Deus não é atrapalhado por ninguém, irmãos. Ele vai atrapalhar são aqueles que têm fé. Aqueles que têm fé, que andam com Deus, de repente podem ser influenciados por aqueles que não creem da mesma forma na grandeza e no poder de Deus. Vejam, é outra lição que eu estou tirando do texto. Dessa forma, então, Deus manda voltar. E para surpresa de Gideão, voltam, retornam naquela oportunidade, do meio daquele povo, os 22 mil. Misericórdia! Quantos que ficaram? De 32 mil, voltam 22 mil. Olha só quantos só que restam com Gideão para batalhar contra 3 nações. Vou fazer outra observação. Preste atenção. Bastava quantos para vencer Israel? Uma nação já era o bastante para vencer Israel. Por quê? Israel não era um povo armado. O exército de Israel sempre batalhava pela fé em Deus. Era Deus que fazia, era Deus que operava, era Deus que lutava as guerras de Israel. Lá em Josué nós temos isso. Também no Salmos 20, verso 7, nós temos: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então, olha só que interessante. Aí, uma nação já venceria Israel, mas nós não temos uma, nós temos 3 nações. Nós temos midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente unidos para batalhar contra Israel. Preste atenção em outra lição importantíssima para nós. Olhe, o que o próprio povo de Deus não enxerga, os inimigos de Israel, eles estão vendo. Por que que não vem um só? Sendo que numa batalha normal, no campo físico, eles venceriam tranquilamente. Por que que eles não vêm sozinhos? Porque, irmãos, eles temem o Deus de Israel. Eles sabem que o Deus de Israel é poderoso, coisa que o próprio Israel não enxerga. E os inimigos estão enxergando. Então vamos trazer essa lição aqui quando pregarmos. Ensinar a igreja a enxergar a realidade do reino de Deus. O nosso Deus é um Deus forte e poderoso. Os inimigos enxergam isso e nós não conseguimos enxergar. Estão se reunindo em 3 nações para ver se vencem Israel. Um povo pequeno. E Deus vai mostrar isso. Diminuindo para tantos mil. Aí Deus olha, depois que 22 mil voltam, retornam, Deus ainda olha para Gideão, é muito ainda. Faz descer as águas. E descendo as águas, põe o povo para beber. E Deus vai dizer: eu vou separar um para lá e outro para cá. E aqueles que eu separar para um lado, que eu disser, é esse que vai com você. É com esses que você vai para a guerra. E quantos que restam? 300 homens. E agora Gideão olha, 300 homens. Eu tenho 3 nações do outro lado. Ou seja, na proporção aqui, já prestou atenção na proporção? São 100 homens de Israel para uma nação que está do outro lado. São 100 homens de Israel para os amalequitas. São 100 homens de Israel para os midianitas. E são 100 homens de Israel para os filhos do Oriente. Não dá para nada, irmãos. É uma batalha impossível de vencer. É uma guerra que no campo físico nunca se teria vitória. Mas acontece que Gideão ouviu de Deus: eu sou contigo. E uma lição agora para a gente encerrar. O que nós precisamos para vencer uma guerra? Nós precisamos da palavra de Deus conosco, dizendo:
eu sou contigo. Quando nós tivermos de Deus esta palavra, você não precisa temer nada. Você vai para a guerra e você vai vencer a guerra. E daí, então, para eu ganhar tempo aqui, você vai encerrar a sua mensagem, o seu último tópico da mensagem, com a estratégia de Gideão ali com seus 300 homens e como que Deus ele bradou no meio do povo de Israel naquela ocasião, trazendo uma grande vitória, porque ele já havia dito, eu sou contigo. Meus queridos irmãos, aqui está um exemplo de um tipo de sermão que é muito utilizado. E aqui, no caso do meu exemplo, a história de Gideão, a passagem de Gideão. E você pode utilizar, como já utilizou, eu tenho certeza, a história, a passagem bíblica que narra a história de Josafá, de Ezequias, de Moisés, de Josué e tantos outros. Você pode retirar várias mensagens desse tipo de sermão conhecido como fato histórico, observando do texto os princípios do reino de Deus, as lições que o Senhor quer nos ensinar através dessas passagens bíblicas, posto que não são apenas histórias, são manifestações da glória e do poder de Deus e, consequentemente, lições importantíssimas para que nós enfrentemos as nossas dificuldades nos dias atuais. Portanto, vamos observar o que está escrito na Bíblia Sagrada e vamos transmitir para a igreja. Vamos ensinar o povo do Senhor nas oportunidades que nós temos através desses tipos de sermão. Amém? Que Deus continue abençoando cada vez mais vocês.